Boa tarde a todos. Nós vamos iniciar. Em nome do Grupo CMA Safras e Mercado, sejam bem-vindos para mais uma edição da palestra online de Safras e Mercado. Hoje temos o prazer de receber o nosso especialista no mercado de trigo, Elcio Bento. Ele vai nos apresentar o tema Expansão da produção brasileira e os reflexos sobre a dinâmica de formação de preços. Lembrando que ao final da palestra teremos um tempo para que as perguntas realizadas aqui no chat sejam respondidas pelo especialista. Então, conforme tiverem dúvidas, podem ir deixando aqui as perguntas, que aí no final nós vamos responder. Fazer um agradecimento especial para as entidades que nos ajudaram a divulgar a live, a ABMAP, a ABTrigo, nossos parceiros a Granja, a Boiça, Canal Rural, Editora Gazeta, Notícias Agrícolas, Terra Viva e Agroagenda. Vou passar a palavra ao Elcio agora. Olá, boa tarde a todos. Em primeiro lugar, gostaria de agradecer a quem está aqui conosco hoje. Agradecer também a equipe da CMA, em especial a Adriana, que está falando aí, a Beatriz também, que está no suporte. E, claro, o nosso objetivo hoje, nos próximos uma hora, né? Uma hora que a gente tem aqui, é falar sobre essa temática no mercado de trigo, que está num momento bastante interessante, né? A gente está com safras grandes aqui no Brasil, um cenário internacional bastante complexo, de volatilidade. Amanhã o USDA divulga os novos números da safra 23, 24 para todo mundo, e é importante que nós estejamos sempre bem informados, e por isso, perdão, é que a gente está aqui hoje para trazer esse cenário mais completo possível. Eu sempre costumo dizer, e já sem muita demora, começar a nossa apresentação, né, que o nome da nossa apresentação, o título da nossa apresentação é a Expansão da Produção Brasileira e os reflexos sobre a dinâmica de formação de preços. Mas não tem como falar da produção brasileira, da dinâmica de formação de preços, se nós não falarmos, ou se a gente não se atentar ao que está acontecendo em termos global. A gente é só um participante desse mercado, no mercado aberto e globalizado. Por isso, sempre eu costumo usar essa dinâmica de estudar o que está acontecendo no mercado internacional, como isso reflete nas bolsas norte-americanas, que vai chegar na Argentina, e dado uma taxa de câmbio, os preços chegam aqui no Brasil. Segundo aquela nossa brincadeirinha de sempre, o que acontece aqui no Brasil, a gente é só um passageiro, né? Um passageiro no mercado de um trem argentino, né, que anda pelos trilhos das bolsas norte-americanas e depende do relevo do mercado mundial. E o que aconteceu para gerar nossa expansão de produção tem muito a ver com essa dinâmica toda, especialmente a partir do ano de fevereiro de 2022, quando a gente teve a invasão russa à Ucrânia. O mundo se assustou em termos de abastecimento. O que vai acontecer com a produção de trigo quando dois dos principais fornecedores de trigo entram num embate, enfim, numa guerra? Como vai ficar essa produção já no mercado que era de escassez de produção? Os preços se elevaram nas bolsas norte-americanas, subiram no Brasil, na Argentina, e chegaram no Brasil. E é bem verdade que essa expansão da qual a gente está comentando hoje como tema principal, ela está relacionada a essa expansão, essa elevação das cotações internacionais, junto com uma taxa de câmbio que permaneceu acima de 5. Então, são os dois pilares aí principais para a formação de preços que levaram a produção maior. Tudo bem, então são dois pilares lá de fora que influenciam os preços aqui, que geraram aumento de produção aqui. E agora a gente tem mais trigo para comercializar. Como a gente comercializa, quais são as variáveis que mudam nessa dinâmica, é que a gente vai tentar entender agora nesses próximos 45, uma hora, que a gente tem 45 minutos a uma hora, beleza? Só para ficar muito claro que essa situação de reflexo da situação internacional aqui no nosso mercado, percebam o próximo slide. A gente teria aqui a nossa linha aqui, né? Nossa ferrovia aqui vermelhinha, que é a Bolsa de Kansas, colocado no Golfo do México, e aí o nosso trem argentino em verdinho e o amarelinho, que é o Brasil. Percebam que eles caminham muito juntos. É bem verdade que a gente tem alguns momentos sazonais e diferentes. O momento de colheita nos Estados Unidos é de junho até setembro, aqui no Brasil é de setembro até dezembro, colocando todos os estados, e na Argentina, principalmente dezembro e janeiro. Então, o período de ingresso de safra acaba influenciando também
na formação de preços. Mas eles caminham junto. Aqui está muito mais para uma montanha russa, né, do que uma linha de trem. A gente viu, por exemplo, lá na época de 2007, 2008, na bolha das commodities, subiu tudo, caiu tudo. Agora, recentemente, o que a gente teve, exatamente aqui no momento que explodiu, que iniciou a guerra na Ucrânia, os preços alcançaram patamares que superaram aqueles alcançados lá na bolha das commodities. E, recentemente, o que a gente tem aqui é um certo descolamento. Enquanto o Kansas está mais para cima, Argentina e Brasil estão descolados para baixo. Mas vejam que o movimento ele segue. Kansas caiu e também caiu aqui. Depois a gente vai ver que tem um outro fator aí que está influenciando também esse descolamento de Kansas em relação ao Brasil e à Argentina. Mas, de início, a gente vê que tem essa correlação que vem de fora para dentro, por isso a gente começa analisando o mercado, olhando o que está acontecendo lá fora. No ano comercial 22-23, no caso global de junho de 2022 a maio de 2023, a gente teve quedas significativas na produção da Ucrânia e na Argentina. Também a Índia, quando teve essa queda de produção, e lá em maio de 2022 saiu do mercado internacional, e era um daqueles países que estaria ou teria disponibilidade de trigo para suprir a ausência ucraniana. Quando ela saiu, o mercado se assustou ainda mais, foi nesse momento que as cotações foram lá para cima. Tudo bem, essa questão era de questão climática, a Ucrânia é uma questão, enfim, da guerra, né, que não foi possível fazer o manejo dessa cultura, e teve uma redução de 12 milhões de toneladas em relação ao ano anterior. Para essa safra, cujos números serão divulgados amanhã pelo USDA, a expectativa, segundo agências locais, é de que tenha uma nova queda de mais 4 milhões de toneladas, ou 19%. Então, essa questão ucraniana está longe de ser resolvida, e é um fator que ainda traz tensão ao mercado. Sempre que você tem notícia de abertura ou de fechamento, de prorrogação ou não prorrogação do corredor de exportação, os preços se movimentam nas bolsas norte-americanas. E para fechar, esses países que tiveram queda, a Argentina a gente vai falar depois, mas é a pior seca, né, dos últimos 30 anos, e as condições ainda são bastante complicadas, mas a gente reserva um tempinho para falar do nosso trem, para ver as condições que está o nosso trem, que a gente está caminhando e anda nele, no caso. Porém, essas quebras significativas das produções foram compensadas por elevações muito fortes na Rússia, é um recorde de produção, tem trigo como nunca, está ingressando trigo da Rússia como nunca ingressou. O Canadá recuperou uma safra que tinha quebrado no ano anterior, e o Cazaquistão, lá também no Mar Negro, teve uma elevação de 5 milhões de toneladas. Olha só a conta básica, a matemática básica. Olhamos para o Mar Negro, de onde veio toda aquela atenção em relação à disponibilidade de trigo. E a conta é simples. O que reduziu na Ucrânia se elevou e compensou e superou, né, o aumento do Cazaquistão e Rússia superou em 10 milhões de toneladas a queda que a gente teve na Ucrânia. Então, por isso que, fundamentalmente, apesar de todo o susto que trouxe essa questão, por enquanto, as condições de abastecimento de trigo, o volume de trigo que veio do Mar Negro, foi suficiente para atender ou para suprir essa ausência ucraniana, essa redução da produção e do fornecimento de trigo da Ucrânia. Aí, nos momentos que foram liberados os corredores de exportação, a Ucrânia conseguiu colocar os seus lotes de trigo também, nem todo o trigo que poderia colocar em condições normais, mas ainda não é uma grande preocupação. Se a gente fazer o balanço de compra, de produção, perdão, a gente tem uma elevação de 10 milhões de toneladas da produção nesse ano comercial 2022-2023, que encerra agora neste mês de maio. Perfeito? Então, a produção subiu 10 milhões e quando se compara, se faz uma comparação com o consumo, ela é só 632 mil toneladas inferior ao consumo, bastante equilibrado. E quem que tem trigo no mundo para vender? A Rússia, 48 milhões, é o gigante do mercado internacional de trigo. A Austrália, até não havia comentado, mas a Austrália e Brasil trouxeram recordes de produção pelo segundo ano consecutivo em ambos os países. A Austrália é o segundo maior exportador, o Brasil reduzindo a sua necessidade de importação e exportando também alguns volumes, mas acabam potencializando essa oferta de trigo. E a gente tem trigo muito barato vindo da Rússia, do Cazaquistão, da Ucrânia, da própria União Europeia, que teve uma redução de produção, mas tinha estoques grandes, e da Austrália, que está muito próximo dessa região, que é o Sudeste Asiático, e que consome muito trigo. Temos grandes importadores de trigo aqui no norte da África, próximo ao Mar Negro, né, próximo a esses fornecedores, e a Austrália, que está aqui muito próximo aos compradores do Sudeste Asiático. Por isso que os excedentes que se teve no Brasil, neste momento, encontram muita dificuldade porque teriam que ir para regiões que têm fornecimento logisticamente mais interessantes.
Perfeito? Seguindo, então, a Austrália com o segundo maior superávit, Canadá e União Europeia, Estados Unidos e Ucrânia com reduções de produção, a gente pode colocar juntamente com a Argentina. Estados Unidos é a segunda safra de pouco trigo, agora a gente vai ver os números daqui a pouco da próxima safra, mas são países que, se a gente voltar, por exemplo, a uma década atrás, os Estados Unidos estaria disputando aqui com a Austrália e Canadá o posto entre os três maiores exportadores. Estados Unidos, Canadá, Austrália, agora a Rússia superou e toma essa fronteira, e parece difícil que perca essa liderança em termos dos exportadores. A Argentina, a gente sabe o que aconteceu em termos de produção, é uma seca muito forte, e os outros aqui são os nanicos, aí para completar os 12 únicos países no mundo que produzem mais trigo do que consomem. Pode ser que daqui a pouco o Brasil também ingresse nessa lista de países que produzem mais do que consomem. Não quer dizer que exportem ou importem todos esses volumes, a gente sabe que tem países que importam bastante e exportam também, mas de produção em relação ao consumo, a gente já está muito próximo de chegar nesse top aí dos países, dessa lista, né, de países que produzem mais que consomem. Beleza? As elevações das produções desse país estão aqui. Rússia aumentou 15, Canadá 12, Cazaquistão 3,8, depois veio o Uruguai, perdão. O Uruguai tem uma safra boa, tem vendido bastante para o Brasil. Dá para fazer aí, mal comparando, que Paraguai seria parecido com o Paraná, teve prejuízo de safras em função do excesso de chuva, e o Uruguai parecido com o Rio Grande do Sul, que teve uma situação climática bastante atrativa, bastante interessante. E este ano, o Uruguai está sendo o segundo país que mais vende trigo para o Brasil, sendo superado só pela Argentina. Na sequência vem a Rússia, que também ocupa esse espaço que a gente vai ver. Beleza? Os países caíram, a gente já viu, principalmente a Argentina e a Ucrânia. Por isso tudo, a gente tem esse equilíbrio de produção em relação ao consumo. Quando a gente coloca isso num quadro de abastecimento, comparando aqui a produção em relação ao consumo, a gente vai ver que, de 2015, estoques ao final de 2015, ou seja, em maio de 2015, de 225, depois de 5 safras quase que ininterruptas, com essa pequeno intervalo aqui de 1 milhão a menos de produção superando o consumo, chegou em 2019 e 2020, ou seja, em maio de 2020, com 300 milhões de toneladas em estoques. E as últimas 3 safras, o que a gente teve foi aí a produção inferior ao consumo, especialmente no ano 21, 22, quando a gente teve uma quebra muito forte no Canadá, uma quebra da safra norte-americana de primavera, muito forte, e também quebra na Rússia. Foi nesse ano comercial que iniciou a guerra. O ano comercial encerra em maio, a guerra começou em fevereiro. Então, os últimos meses dessa temporada, que era apertada, foram potencializados, tiveram seus preços inflados pelas incertezas trazidas pela guerra. E o ano comercial atual, que é um ano de equilíbrio de produção em relação ao consumo. Mas, claro, os estoques aqui reduziram, então os estoques finais aqui, eles caem 7 milhões em relação ao ano passado. E a relação estoque-consumo. O que é a relação estoque-consumo? Quanto desse consumo, nesse caso de 790, é atendido pelos estoques de 265, nesse caso 33. Estava em 40 em 2019 e 2020. E por que isso é importante? Fundamentalmente falando, a gente sabe que quando a relação estoque-consumo sobe, os preços estão baixos. Quando a relação estoque-consumo cai, os preços sobem. Então, de 2015 a 2016 para cá, a gente teve uma expansão muito grande dos níveis de relação estoque-consumo, e os preços ficaram em níveis bastante baixos, bastante achatados. E, claro, com o início da guerra lá em fevereiro, a gente teve aqui um catalisador para essa reação de recuperação de produção que elevou os níveis de preços lá nas alturas. Agora, para essa safra, há uma acomodação, mas se a gente for fazer a média de cotações nos anos comerciais, este ano comercial atual ainda tem preços médios superiores ao da temporada anterior, que começaram em 6, atingiram 12 dólares por bushel e, no final, acabaram acomodando. Então, essa é a situação em termos globais. É isso que se tem em termos de abastecimento global, e agora a gente precisa olhar para amanhã. Amanhã, vocês que são clientes safras, vocês que vão pegar hoje, quem ainda não é a plataforma Safra como demonstração, assim que o relatório do USDA trouxer todos os números globais para a próxima temporada, você vai poder acompanhar aqui também pelos nossos relatórios. Perfeito. Então, a gente já começou a olhar esse relevo do mercado mundial, para onde a gente está em termos de abastecimento, e ver que a gente ainda está numa situação relativamente aperto. Não é uma escassez de oferta, mas a situação de abastecimento não é tão folgada assim. Ela é estabilizada, não está com muita produção, a gente viu que os preços estão para cima, porque a relação estoque-consumo está relativamente baixa, né? Caiu em relação aos últimos anos. Essa é a situação do nosso relevo. Vamos dar uma olhada como estão a situação dos trilhos que a gente está caminhando. A referência global de preços, os Estados Unidos, vejam só,
Depois de 5 anos, até 2021, a gente teve 5 anos que foram as 5 menores áreas plantadas nos Estados Unidos, desde que o USDA tem esse levantamento, que é em 1919. De lá para cá, esses últimos 5 anos que antecederam esse foram os menores níveis de área plantada nos Estados Unidos. E percebam, neste ano a produção subiu 9% para 20,2 milhões de hectares. Trigo foi a cultura que mais ganhou área nos Estados Unidos, de todas as concorrentes, que soja, milho, algodão, arroz, o trigo foi aquele que mais ganhou área. 9%. E onde é a produção norte-americana? A gente tem aqui a coluna vertebral aqui da produção norte-americana, que vai aqui, o principal é Kansas, Texas, Dakota do Norte, Dakota do Sul, Montana. Basicamente, essa coluna vertebral da produção. Aqui estão os grandes produtores, aqui os 4 maiores produtores que a gente tem na ordem: Kansas, Texas, Dakota do Norte e Montana. Eles produzem mais de metade da safra norte-americana. Nessa região, a gente vê que a gente coloquei aqui em vermelhinho quem reduziu área e azul quem subiu área. A gente vê altas significativas, por exemplo, no Texas. Kansas também subiu bem. Toda essa região de trigo de inverno elevou a área. As quedas de área tiveram em estados da safra de primavera. Fica mais claro quando a gente coloca esse mapinha, que traz muito claro essa segregação de plantio que tem dentro dos Estados Unidos. Esse azul aqui é trigo hard de Kansas, o trigo que a gente compra. Em cima a gente tem o trigo de primavera, né? Esse que está em amarelo. E o trigo vermelho, o trigo soft. O verdinho é o trigo branco e esse mais roxinho aqui é o trigo durum. 75,2% de todo o trigo plantado nos Estados Unidos é na safra de inverno. Essa safra que é plantada no final do ano passado e que agora já está se encaminhando para o período de plantio. Final de maio já tem de colheita, perdão. Final de maio já tem colheita de trigo norte-americano. 75% desse trigo, ou melhor, da área plantada nos Estados Unidos, é de trigo de inverno e foi aí que teve um aumento de área. 13% ou 1,7 milhão de hectares. Desses 15 milhões que a gente tem de trigo de inverno, 61% deles é de trigo hard negociado em Kansas. Trigo soft de Chicago, 21% apenas, e o trigo branco, 10% desse volume. O aumento aqui, então, foi de 1,7 milhão. Na safra de primavera, aqueles caras lá de cima, Dakota do Norte, Montana, Minnesota, todos esses estados lá do norte, divisa com o Canadá, que produzem trigo de primavera, e lá teve uma queda de 107 mil hectares. Esse trigo de primavera que corresponde a 21% de toda a safra norte-americana. Tranquilo? Vamos lá. Então, você reduziu lá, e lá é tudo, praticamente tudo trigo hard de primavera, 98%, e o branco, 6%. Então, o durum fecha aí os outros 3,6%, um aumento de 60 mil hectares. No geral, então, 72% da safra norte-americana é trigo hard, 16% é trigo soft, branco 9% e durum 4%. Percebam que, apesar da Bolsa de Chicago ter mais liquidez do que a Bolsa de Kansas, isso já se equilibrou bastante desde que a Bolsa de Kansas passou a fazer parte do grupo CME, né, das bolsas norte-americanas, ele ganhou liquidez, mas ainda é menos líquido. Mas o grande trigo, a grande quantidade de trigo que a gente tem produzido nos Estados Unidos é trigo hard. E neste momento, se os senhores abrirem a plataforma Safra e verem as bolsas, a gente vê Chicago com uma tendência mais de queda e Kansas subindo. Os preços de Kansas ainda são bastante elevados. Então, a gente tem que ficar atento a essas comparações, porque o Brasil compra trigo hard. Então, se nós formos competir na compra com trigo, a referência é trigo hard norte-americano. Tranquilo? Ainda para fechar essa questão de área, percebam aqui, lá em 1985, o trigo era a maior área plantada, chegou a ser a maior área plantada, comparado à soja e a milho. Nos anos 2000, praticamente perdeu área para a soja. Vejam que essa curva de aumento de produção de soja é o que tirou da produção de milho. E a 2007, 2008, com a bolha das commodities, a expansão da indústria de etanol nos Estados Unidos, subiu milho e soja não ficou para trás, e tiraram muito espaço de trigo. Essas 5 áreas aqui que a gente colocou são as menores desde 1919, e chegando em 2022 aqui, o trigo havia perdido, em 85 para cá, 14 milhões de toneladas, enquanto 14,8, perto de 15, tinham ido para soja e para milho. Neste ano, então, o trigo é a maior expansão de área que a gente tem. E essa expansão de área, o que resulta em termos de produção? Primeiro, vejamos. Lá em junho de 2018, os Estados Unidos tinham 30 milhões em estoques. Agora, neste mês de maio, ao final deste mês de maio, segundo o USDA, terá 16 milhões de toneladas. Praticamente caiu pela metade.
a produção, ou melhor, os estoques norte-americanos. Por quê? Basicamente porque nas duas últimas safras, principalmente, nós tivemos produções muito complicadas. Um ano com a safra de primavera totalmente ruim, né? Então, quando teve safra de primavera, 90% é trigo hard. Isso pressiona também, puxa, na verdade, a dependência de vendas de trigo hard do trigo de inverno. Por isso que Kansas subiu tanto nesses últimos anos comerciais. E agora a gente vem para o trigo para 22, 23, foi a safra de inverno que quebrou. Então, duas safras quebradas fizeram que os estoques se esvaíssem e que a presença norte-americana nas exportações aqui de 27 milhões em 2021 caísse aqui para 21 milhões de toneladas. Mesmo caindo bastante, os estoques iniciais para essa temporada, que inicia em junho deste ano, já começaram em 27, ou melhor, 2,8 milhões de toneladas a menos. A produção, esse aqui é um número ainda trazido lá do Fórum do USDA no final de fevereiro, amanhã vai ter número novo, mas segundo o Fórum do USDA em fevereiro deste ano, no final de fevereiro deste ano, a produção vai aumentar em torno de 6,5. Então, se reduz aqui os estoques, a oferta de trigo seria de 3,8 milhões de toneladas a mais, o que permitiria, isso aqui é um C, né? Se a produção mantivesse os mesmos patamares, uma elevação das exportações em até 3,7 milhões de toneladas, para fechar nos estoques que são previstos pelo mercado, né? Ainda não é o número oficial, mas que é previsto em 16,38 milhões de toneladas. Então, isso aumentaria as exportações para 24, superaria os últimos daqueles 21, mas também não é tanto trigo norte-americano. Então, o que a gente pode falar do nosso trem? Primeiro, não tem tanto trigo assim. E quando a gente faz uma análise um pouco mais aprofundada, vejam, esses aqui são os contratos de Kansas, o verde mais escuro até o momento, e o clarinho, os contratos futuros. Vejam que os contratos futuros estão longe de mostrar uma tendência de queda mais acentuada. Então, nós temos aqui, por exemplo, de 2016 até 2020, uma média de 4 a 5 dólares, preços bastante baixos. 2021 começou a subir, 21, 22 nós tivemos aquela questão de quebra nos Estados Unidos, quebra no Canadá, quebra na Rússia, até aqui os preços já estavam subindo, e a explosão nesses 4 meses, que é aquele momento que o mercado perdeu a racionalidade. Começou a guerra e ninguém sabia o que ia acontecer com termos de abastecimento de trigo. O preço subiu, o preço foi lá para cima. Quando entrou a safra 22, 23, os preços acomodaram. A guerra já estava precificada. E no lado financeiro, a gente tinha uma situação de elevação das taxas de juros, de incertezas em relação à economia global. Então, imagine esses caras que compraram trigo aqui, conseguiram vender lá em cima, de repente já estavam ganhando muito em cima disso e perceberam que a economia poderia estar fraquejando e que os juros em todo mundo estavam subindo. Vamos tirar esse produto, tirar dinheiro dessa commodity altamente volátil, que tem uma safra para entrar, e colocar esses dinheiro em investimentos mais seguros, juros norte-americanos, enfim, juros dos países da Europa, que subiram como um todo. Aí, claro, os preços caíram. Depois estabilizou, e se a gente vê os contratos futuros aqui, não tem muita queda. Ainda está dentro dessa normalidade, o pessoal tem falado de novo normal. E para que não cai muito se a safra está aumentando em 9% diária? Acho que a principal explicação para isso vem daqui. As condições das lavouras norte-americanas, divulgada agora na última segunda-feira, você, cliente Safras, viu, são 44% superiores, 44% de condições ruins ou péssimas, e apenas 29% de entre excelentes e boas. O ano passado era 42%, e tinha um pouquinho menos de condições boas e excelentes, então esse ano tem condições boas e excelentes um pouquinho melhor, mas as ruins e péssimas aumentaram. Olhando para o ano passado, até não é tanto, só que lembre que ano passado teve uma quebra da safra de inverno já. E coloquemos mais 3 anos para a gente ver aí. Olha só, condições, por exemplo, lá 2019 e 2020. 2019 e 2020, esse ano que as cotações estavam aqui embaixo. 8% apenas eram péssimas e ruins e 62% eram muito boas. Então, as condições de safra norte-americana são bastante complicadas. E, principalmente, a safra de inverno se aproximando da colheita daqui a pouco, essas melhores climáticas que a gente tem visto, que pode até favorecer trigo de primavera, para a safra de inverno talvez já esteja ficando um pouco tarde. Trigo de primavera está dentro de uma normalidade, se comparar ao ano passado, mas ainda o plantio está atrasado em relação à média dos últimos 5 anos. Se chover, equilibra logo e consegue terminar esse plantio. Eu lembro que a primavera é um pouquinho menor este ano do que o ano passado, enfim, mas esses são os números. Então, traz umas condições de lavoura bastante complicadas. Aí a gente vai ver, se a gente colocar uma outra forma de analisar, percebam, essa linha amarela é o ano da guerra, os preços vinham subindo,
tinham saído daqueles níveis lá de 4 e 5, estavam indo para 6, 7, aí veio a guerra e deu essa explodida das cotações, que foi até lá em maio, na média fechou 8,45. A média da atual temporada, que é esse verde escuro, vai encerrar agora em maio, 905, acima daquela média. Para a próxima temporada, vejam, mesmo com essa situação que já está se encaminhando, trigo hard de Kansas, a média ficaria em 832. Preços mais acomodados, a gente vai ter esses preços mais acomodados. Em relação a todas as commodities, vem soja, viu milho, vem soja e milho com safra grande no mundo novamente, os preços vão cair. Trigo concorre com milho na ração animal. Tudo isso vai realinhar as cotações. Mas o que, por enquanto, a gente vê especificamente no trigo hard é que ainda seguiremos muito acima desse leito normal do rio aqui, digamos assim. Então, o normal, se a gente pegar os 5 anos anteriores, estava com $4,70 por bushel. Próximo ano está indicando $8,30, quase o dobro. Então, as cotações para fechar em termos globais continuarão elevadas. Só não vão buscar esses patamares que a gente teve lá de pós-guerra, $12, $13 por bushel, que é muito fora da realidade. Mas ainda, pelos números que você tem, não tem espaço para grandes acomodações, e os contratos futuros de Kansas mostram isso. Perfeito? Fechamos, então, essa situação de mercado internacional. Agora eu quero chamar a minha amiga Adriana para falar um pouquinho com vocês, enquanto eu tomo uma água. Adriana, chamo você, por favor, me ajude aqui. Vamos lá, Elcio. Enquanto você descansa aí, passo um recado para o pessoal. Para quem não conhece ainda a plataforma Safras, pode solicitar a demonstração gratuita de 7 dias, para vocês entenderem como essa ferramenta pode ser útil aí no dia a dia de vocês. É uma ferramenta muito potente, e todo produtor rural pode usar, quem atua com exportação e importação, comercialização, corretoras, cooperativas, enfim, todos do mercado agro. Lá você vai encontrar notícias inéditas, preços físicos em bolsas, gráficos, análises. O Elcio está compartilhando aí como é que funciona realmente a plataforma Safras, para vocês entenderem a interface dela aí. Isso tudo é alimentado pelos próprios especialistas de safras, todos esses conteúdos, a cobertura das commodities todas. O Elcio cobre, inclusive, a de trigo, né? Lá você pode encontrar relatórios semanais, as análises semanais. Isso, o Elcio está demonstrando aí, com toda a expertise aí do nosso especialista que cria as análises. A plataforma Safras pode te ajudar muito no dia a dia. Então, se você quiser fazer a demonstração gratuita dela e entender um pouquinho aí de todo esse conteúdo que está disponível, por 7 dias são gratuitos. Você pode clicar aqui no link, solicitar sua demonstração e começar a usar para poder entender aí como que ela pode te ajudar no dia a dia do trabalho no mercado de trigo. É isso aí? Sim, está mostrando a bolsa CBOT, né? Isso, aqui está em Kansas agora. Eu queria só aproveitar que a gente está aberto aqui e comentar um pouquinho o que está acontecendo aqui. Não sei se tu quer falar mais alguma coisa para o pessoal, hein? Não, o recado é esse. Quem não conhece ainda a plataforma Safras, aproveite, solicite a demonstração. Não Olha o perca essa QR Code, né? oportunidade. Isso, tem o link aqui no chat. Vocês podem solicitar diretamente. E para quem quiser, pelo próprio celular, estiver assistindo a live aí no desktop, pode apontar para o QR Code também e conseguir a demonstração. Legal. Olha que oportunidade, que dia estratégico, né, para o pessoal pegar o link e acessar de forma gratuita, aí numa demonstração que vai ter amanhã a divulgação às 13 horas do relatório do USDA com informações da próxima safra, que a gente, logo que sai, joga aqui para os nossos clientes. Então, quem estiver numa demonstração gratuita, já vai aproveitar pegar esses preços que vão ser os primeiros no mercado e que vão começar a direcionar o mercado a partir dessa temporada 2023, 2024 no mercado mundial. Beleza? Obrigado, Adriana. Vamos seguir na nossa caminhada aqui. A gente já começou, olhou o mercado internacional, olhou o mercado dos Estados Unidos, e agora a gente chega na Argentina, uma Argentina bastante complicada.
2 anos seguidos aí de safras, 2 safras, na verdade, não 2 anos seguidos, mas uma safra de trigo do ano passado que quebrou, uma safra de verão que quebrou, isso descapitalizou o produtor da Argentina, os caras estão precisando de dinheiro, tem uma situação complicada de mercado internacional, que o trigo argentino, apesar de ser pouco, está caro no mercado internacional, então o pessoal não está exportando trigo, está consumindo mais no mercado interno do que vendendo no mercado internacional. E apesar das melhoras das chuvas, choveu agora um pouquinho, até de forma surpreendente, não estava nem previsto uma chuva que veio boa agora no início de maio, mas ainda são insuficientes. Não são suficientes para plantar o trigo, não são condições ideais. Vai ser plantado. Hoje, por exemplo, a Bolsa de Buenos Aires falou que metade enfim, das terras a serem plantadas com trigo estão com condições hídricas não ideais, estão abaixo. E que essa seca, as condições de umidade de solo são as piores em 30 anos. Quer dizer que é pior do que o do ano passado, quando a gente viu que as condições do ano passado já foram bastante difíceis. Se bem que o ano passado se conseguiu plantar e depois a escassez de trigo, de água, que foi levando a produtividade para baixo. Mas já começa uma safra na Argentina com um farol amarelo em relação à questão climática, já depois de uma safra de inverno ruim, depois de uma safra de verão também muito ruim. Então, as condições para os produtores é complicada. E eles precisam plantar para recuperar o prejuízo. Então, se tiver as condições mínimas, possivelmente vão plantar. A que nível de tecnologia, qual que vai ser a capitalização desses produtores para plantar esse trigo, já é uma pergunta um pouco mais complicada. Mas, se as condições climáticas permitirem, eles vão plantar. Condições favoráveis, ou melhor, fatores que podem contribuir para esse aumento de produção. Apesar dos preços mais baixos, a relação de troca ainda é melhor. Os custos de produção reduziram, isso é uma questão aqui do Brasil, mas também na Argentina. O custo de produção é melhor. Tem uma política cambial em jogo que pode favorecer as exportações argentinas. E tem, principalmente, eleições presidenciais. Por que isso é importante? Se nós voltarmos um pouquinho, 2015, 2014, 15... Naquele ano, a gente tinha uma situação de cobrança de retenções e um candidato que foi eleito aí a partir de 2015, 2016, né, a partir de 2016, prometeu que retiraria essas retenções se fosse eleito. Então, quem tinha trigo para exportar não exportou, segurou o trigo. Era para ter um saldo de 8 milhões de toneladas, foram vendidos menos de 4 milhões de toneladas. Carregaram para a próxima temporada. Então, com a incerteza que se tem, a possibilidade de uma mudança governamental e mudança na política agrícola, está fazendo também que não haja grande interesse de se exportar o trigo argentino no mercado internacional. É bem verdade também que trigo argentino a 320, que é indicado, é muito mais caro que um trigo russo a 260, considerando o FOB Mar Negro e o FOB Upriver, por exemplo. Então, o trigo argentino está caro e mesmo com a possibilidade de exportar, é possível que não seja exportado tanto trigo assim. Bom, em termos de área plantada, segundo a nossa filial das Safras e Mercado, meu amigo Joaquim, lá da Argentina, que trabalha na filial das Safras, o primeiro levantamento apontou uma área de 6,5 milhões de hectares, contra 5,8 milhões de hectares. Segundo a Bolsa de Buenos Aires, a Argentina plantaria facilmente mais de 7 milhões se tivesse condições climáticas, porque o produtor precisa recuperar enfim, as perdas que teve nas 2 últimas safras. A perda que teve na safra de trigo passada, a perda que teve na soja e no milho, teria que ser recuperada com o trigo. Então, ainda há uma margem para a gente ter uma recuperação do clima e vir uma safra maior na Argentina. Mas as condições atuais apontam para um aumento aí de 5,8 para 6,5 milhões de hectares. Em termos de produção, a safra passada, quando eu falo safra passada, a gente tem que sempre lembrar que esses era 22 milhões. Caiu para 11,7. Teve aqui um vermelho total aqui, um banho de sangue em termos de quedas aqui. Então, reduções significativas de uma queda de 10,4 milhões de toneladas. Era para a Argentina produzir 22 milhões, produziu 10. Ou melhor, produziu 11,7, 10 milhões a menos do que do ano passado e quase 10 milhões a menos do que se projetava inicialmente. Então, uma situação muito complicada mesmo, e mexeu toda a situação de abastecimento argentino. Porque o governo argentino esperava colher 20, liberou para exportação 10, conseguiu declarações de venda juradas de 8,8, quando percebeu que não ia conseguir exportar no máximo, ia conseguir exportar no máximo 5. Deu toda essa bagunça, o governo prorrogou a possibilidade de vender essas declarações de venda juradas sem pagar a multa de 15%, e claro, aí com isso o pessoal está segurando esse trigo para tentar vender mais adiante, ou talvez até na próxima temporada.
Mas, enfim, uma queda muito acentuada. Para a próxima safra, as estimativas trazidas por Safras e Mercado, também lá da Argentina, apontam um aumento de 6,3 milhões para 18,043. Claro, a gente está falando de uma safra, que essa safra magrinha, pequenininha aqui de 11,7, ela vai ditar o abastecimento até novembro deste ano. Essa safra nova aqui vai entrar em dezembro deste ano. Então, a gente vai ter condições de comercializar trigo no Brasil antes do ingresso da Argentina. No caso do Paraná, de setembro até dezembro, não vai ter trigo argentino ainda disponível. Pode ser uma situação até que favoreça um pouco a comercialização aqui. Mesmo o trigo gaúcho que entre antes da Argentina pode ter uma condição melhor de comercialização, especialmente na exportação. Claro que a gente vai ver a situação argentina, a situação brasileira, e ver que os preços, de um modo geral, estão mais acomodados. Mas é uma situação bastante complicada na Argentina, uma situação que vem de uma safra muito pequena e tende a reequilibrar. Em termos, como que isso se coloca em abastecimento? A gente vê, então, aqui, com essa produção que caiu 10 milhões de toneladas, como o consumo não pode reduzir muito, e a gente tem um governo que se preocupa também com essa questão do abastecimento interno, por isso controla muito as exportações, a queda vem do mercado internacional. Depois de exportar 15,9 milhões no ano passado, a tendência é que este ano exporte só 5 milhões. E lembrando, neste ano que se exportou 15,8, 16 milhões, vamos colocar grosso modo, os exportadores já tinham comprado mais que isso. E grande parte desse trigo da safra velha vem para esses estoques que já estão em mão de exportadores. Então, efetivamente, o que tem para exportar na Argentina da atual temporada é 5 ou até menos que 5 milhões de toneladas. Isso, claro, vai ter impactos sobre a formação de preço. Para o outro ano, para a próxima safra, com esse aumento de produção de 6 milhões, a Argentina poderia novamente voltar a exportar 11 milhões de toneladas. Seria uma condição já melhor de exportação, ainda, claro, muito abaixo com esse recorde de 15,8 milhões, 15,9 milhões de toneladas. Ainda não está definida. O plantio da Argentina está recém começando em algumas províncias. Então, tem condições ainda de melhorar essa situação e vir uma safra acima de 20 milhões. Mas os números desenhados até agora são extremamente complicados para esse ano em termos de abastecimento e dá uma boa aliviada para o ano que vem, se o clima ajudar. Se vier pior, se não melhorar o clima, talvez a gente tenha condições climáticas não muito melhores do que este ano. Lembrando que tem uma transição de La Niña para El Niño que pode favorecer uma maior quantidade de chuvas em breve. Se isso vai dar tempo para o trigo ainda, é uma questão que é difícil da gente dizer agora. O que a gente pode falar ainda em relação a 2022, 2023, as exportações 21-22, ou seja, de dezembro de 2021 a maio de 2022, a Argentina já havia exportado efetivamente 13,6 milhões de toneladas. Na atual temporada, de dezembro de 2022 a maio de 2023, 2,5. Então, são 11 milhões de toneladas a menos. Boa parte vem para o Brasil, 800 mil toneladas até abril tinham vindo para o Brasil. Então, o Brasil aproveitou essas exportações argentinas. Mas é muito pouco trigo argentino e, claro, o Brasil vai precisar buscar em outras origens para suprir essa oferta, mesmo tendo uma oferta menor, uma oferta maior em função da nossa produção, que é o que a gente vai começar a falar agora nessa reta final aqui, beleza? Então, chegamos ao nosso mercado, onde a gente vai ver a situação de safras recordes e a presença no mercado internacional. Presença no mercado internacional é interessante a gente colocar aqui, porque a gente nunca teve uma presença efetiva no mercado internacional que não fosse com o auxílio do governo, através dos PEP e PEPRO da vida. Nesses últimos anos, a gente conseguiu colocar volumes de 3 milhões de toneladas, mais de 3 milhões de toneladas, ao sabor do mercado, sem intervenção governamental. Tão bom falar de trigo sem intervenção governamental. Pena que acho que a gente não vai passar mais um ano sem ouvir e sem vivenciar essa necessidade de intervenção governamental. Mas isso é papo para daqui a pouquinho. Bom, nosso número de safra. O nosso número de safra foi o mesmo que nós apresentamos aqui na Safras Week. A gente acredita num Safras Week, só para não ficar no ar, foi o evento que a gente fez gratuito agora para todas as commodities, recentemente. E o nosso número é de 9% de aumento de área. Onde viriam esses aumentos? Em todos os estados que nós estamos aqui listados, que produzem trigo no Brasil, mas especialmente, percentualmente falando, no Paraná e em Minas Gerais. Paraná e Minas Gerais são estados, assim como outros estados que produzem milho safrinha, em que o atraso da colheita da soja retardou a janela de plantio do milho. Empurrou o milho, costumo dizer, empurrou o milho para perto do inverno. E isso fez com que, aconteceu muito no Paraná isso, o pessoal saísse do milho safrinha e apostasse no trigo. Nesses estados que têm de reduzir milho safrinha, ou de sair do milho safrinha e migrar para o trigo,
Os bons resultados do trigo nos últimos anos e as incertezas sobre a possibilidade da colheita da safrinha antes das geadas levou o produtor a apostar mais no trigo. No Rio Grande do Sul, o principal cereal de inverno é o trigo, pode perder alguma coisa para cevada, para triticale, entre outros, mas o trigo, 2 safras muito boas de produção e de preços, apesar da recente enfraquecimento das cotações, de modo geral, foram preços atrativos, e por isso a gente trabalha com aumento de área plantada. A recente queda das cotações, que a gente vai ver daqui a pouquinho, é suficiente para desanimar o produtor? Acredito que não, porque muito produtor já tinha até comprado sementes, já estava preparada para essa safra, quando essa recente queda que a gente teve aí, daqui a pouquinho a gente vai ver o porquê, trouxe essas incertezas. Mas, então, a gente trabalha com uma estimativa de 9% de aumento de área, que traz um potencial, ouçam bem essa palavra para depois, se acontecer alguma coisa, eu tenho essa desculpa. Potencial de produção. O que é um potencial de produção? Se as condições climáticas forem normais, dentro da normalidade, sem nenhuma grande geada no período que não pode, sem chuvas demais no final do período, com chuva suficiente para o plantio, se tudo der certo, o Brasil pode produzir 12,45 milhões de toneladas. É muito trigo. O ano passado foi 11,2. Né? 2 anos atrás, menos de 8, menos de 9. Então, a gente está num boom de expansão de produção. O que pode dar errado, e a gente vai bater na madeira para que não dê errado, principalmente que o plantio, na fase de plantio, não tem condições de plantio, até agora perfeito. O Paraná já está indo para 40% plantado, com uma condição climática muito boa. Chuvas no Rio Grande do Sul está tranquilo, choveu bem, está estabilizando. Possivelmente o plantio vai continuar bem. Minas Gerais já está bem adiantado, já vai começar a colher daqui a pouco. Daqui a pouco não, né? Lá em julho, mas já está com lavouras consolidadas. E vem caminhando muito bem esse primeiro estágio. Segundo estágio é o período do inverno. Estamos num El Niño. No El Niño, normalmente, não é tão frio, mas normalmente não quer dizer que, de repente, possa pegar algumas lavouras em períodos de floração e enchimento integral. E o principal incerteza vai lá para a colheita, quando a gente tem o El Niño, e que normalmente é mais chuvoso dentro do Brasil. Então, primeira questão, as geadas, principalmente, tiram muito da produtividade mesmo, deixa de produzir, e quando vai lá para as geadas, pode ter condições de trigo que, como aconteceu no Paraná, percam qualidade. No passado, metade da safra paranaense teve a qualidade prejudicada pelo excesso de chuva, teve muita chuva no Paraná. Então, são essas incertezas, mas trazemos uma estimativa de uma produção de 12,5 milhões de toneladas. Alcançamos a tal autossuficiência? 2 pontos. Se a gente está considerando que produção menos consumo, quando a partir do momento que eu conseguir produzir mais do que eu consumo internamente, que eu consumir internamente em números totais, isso é autossuficiência, a gente está próximo. Em 2017, 2018, a gente produzia 7,5 milhões a menos. Nessa temporada que vem, atingido o potencial, essa diferença seria de 1,6 milhão de toneladas. Muito mais próximo. Mas é claro que, dada a expansão, o tamanho territorial que a gente tem, as expansões continentais que a gente tenha, a gente pode produzir mais do que consome internamente, mas esse trigo não vai ficar no mercado interno. Boa parte dele vai para o mercado internacional, e a gente vai continuar dependente. A autossuficiência de trigo ainda é um passo a mais que a gente vai ter que dar. Por quê? Olha só, quando eu falo em autossuficiência, teoricamente, essa produção aqui tem que atender esse consumo aqui. Nesse caso aqui, 8,7 para 11,2. Só que aqui já saiu 3 milhões para o mercado internacional, e a necessidade de importação é de 6 milhões. A gente pode ter uma característica, por exemplo, que tem no mercado de arroz, e não tem problema nenhum. No mercado de arroz a gente exporta bem e importa bem. Né? Importa mais barato e consegue colocar no mercado internacional. Isso faz parte do jogo do mercado. Agora, conseguir essa autossuficiência, principalmente com expansão de trigo em grande volume para o cerrado, eu acho que ainda é prematuro a gente pensar nessa situação. Mas a discussão bem maior e que a gente pode colocar também nas perguntas aí, ou, enfim, em uma outra ocasião. Temos essa safra que aumentou de 8,7 para 11,2. Com esses 11,2 aqui, milhões de toneladas, a gente estima aqui importações menores, caindo aqui em 1,3, principalmente porque vamos exportar, e dentro dessas exportações, nessa conta aqui, já está a cabotagem. Cerca de 300 mil toneladas que sairá do Rio Grande do Sul e para o Nordeste. Se sai para o Nordeste, reduz a importação. O Paraná, que normalmente compra muito na Argentina, esse ano vai ter a opção gaúcha, vai poder trazer até 1 milhão de toneladas aqui de baixo para vir para o Paraná, que será necessidade a menos de importação. Por isso, esse encolhimento da necessidade de importação, apesar de ter estados, por exemplo, que continuam importando por necessidade. A cabotagem ainda não é suficiente para atender toda a indústria do Nordeste. Quem sabe, ainda com a lei da cabotagem que vai se flexibilizando, a gente consiga vender mais competitivo o trigo gaúcho no Nordeste.
Perfeito? Então, com esses números, chegaríamos ao final de julho com 1,4 milhões de toneladas. Para a próxima safra, com os 12 milhões de toneladas, teríamos uma oferta aí total de 18,5. Poderíamos importar menos se exportarmos mais. Isso aqui estão só números projetados, porque a gente ainda não tem certeza ainda desses números que estão se desenhando. As exportações, segundo os lineups, estão indo para esses 3,100 milhões, aproximadamente, né? As importações são projetadas em 4,8, mas ainda tem muita coisa para acontecer. E para a próxima safra, a gente precisa consolidar todos esses números. Mas seria uma situação em que nós novamente precisaríamos exportar. O problema é que os preços estão vindo para baixo e essa situação de preços que a gente vai ver daqui a pouquinho. Antes, trazer para vocês aqui algumas estatísticas que também são atualizadas aí na plataforma Safras, para mostrar, primeiro, a Argentina tem reduzido muito as exportações para o Brasil. Ou as compras brasileiras de trigo reduziram na temporada de agosto de 2022 a abril de 2023, dados oficiais, em 1,7 milhão de toneladas. Quem ocupou esse espaço deixado? Principalmente a Rússia, que o ano passado vendeu 28 nesse período, agora já está com 390. É o maior volume de trigo já vendido para a Rússia e para o Brasil, ficando atrás só da Argentina e também do Uruguai, que eu havia comentado que neste ano está vendendo bem para o Brasil. Mesmo assim, se a gente comparar as diferenças do ano passado, quem mais ganhou margem, mais ganhou espaço nas compras brasileiras foram os russos, com 360 a mais do que o ano passado. Olha os russos chegando com todo aquele trigo que tem para vender, chegando ao Brasil. É bem verdade que ainda chegam competitivos só no Nordeste. As compras todas foram concentradas no Nordeste. Lembrando que trigo russo é um trigo de fora do Mercosul e, como tal, paga TEC para vir tarifa externa comum de 10%. Essa tarifa externa comum que os Estados Unidos, por exemplo, tem uma isenção para 750 mil toneladas. Não está vindo, então, não é em função da TEC, é porque realmente o trigo norte-americano está muito caro. Nas exportações, então, dados oficiais 2,9 para 2,6, mas os lineups, né, a posição, que mostra o posicionamento dos navios, já deu 3,106. Quer dizer que tem números aqui a serem registrados ainda oficialmente pelo governo. Na balança comercial, a gente vê um déficit de produção versus importações nesse período de 1,048. O ano passado era 1,8, então a gente tem um encolhimento e uma menor necessidade de compras externas em relação ao que está se vendendo para o mercado internacional. Estamos equilibrando a nossa balança comercial, ainda somos deficitários, ainda somos importadores globais de trigo. Por que somos importadores globais? Isso aqui responde um pouquinho disso. De todos os estados, comparando aqui a produção, ou melhor, exatamente a produção menos a moagem, o único estado brasileiro na atual temporada que produziu no seu estado mais do que a sua indústria consome foram os gaúchos, com 4 milhões a mais. Então, o que o Rio Grande do Sul produziu atenderia, se todo o trigo fosse para moagem, atenderia toda essa moagem e sobraria 4 milhões. Neste ano, desses 4 milhões que sobrou, 3 vão para o mercado internacional e 1 milhão para outros destinos, para outras unidades da federação. O próprio Paraná, que é um grande produtor, com os 3,6 milhões, não consegue suprir a demanda da indústria, que é de 3,650. Então, foi o único estado. E é difícil, por questões logísticas, tirar esses excedentes e colocar nesses outros países. O déficit aqui de produção em relação à moagem foi de 1,3. Mas para atender esses 1,3 aqui, seria muito complicado tirar esse trigo gaúcho para jogar nesses estados que são deficitários. A gente vê, por exemplo, aqui déficits em São Paulo, de 1,2 milhão de toneladas, Ceará, com 900 mil toneladas, Pernambuco, 634, Bahia, 490, se bem que Bahia tende a reduzir, porque a produção baiana está subindo bem no oeste baiano. Essa é uma questão. A outra questão é a questão de oferta e demanda. Quando a gente coloca oferta e demanda, a gente está dizendo, por exemplo, vamos pegar um estado aleatório aqui, que o estado da Bahia, considerando que eles tinham de estoques, e esses estoques não quer dizer estoques de grão, pode ser estoques nos moinhos, pode ser estoques até lá nas gôndolas dos mercados, mas o que tinha superado ao consumo e sobrou para o ano que vem, mais o que os baianos produziram, mais o que eles importaram, isso é a oferta. Aí, mais retiro que eles consomem, o que eventualmente exportasse, dava os estoques finais. Se a gente fizer essa conta, apenas 6 estados brasileiros têm superávit. O maior deles é do Paraná, claro, processa muito trigo. Esse trigo que vai sair pode ser como grão, mas principalmente como farinha. O maior excedente seria do Paraná, depois Rio Grande do Sul, depois Pernambuco, Mato Grosso do Sul, Santa Catarina, Ceará, né? E depois vem Mato Grosso do Sul, Santa Catarina e depois, por último, aqui Pernambuco. Todos os demais estados têm uma produção estadual inferior à moagem e atender todos esses estados que são deficitários com o que se produz interno, aí sim a gente teria uma questão de autossuficiência na produção de trigo. Pelo tamanho da produção, é muito mais fácil esses excedentes
gaúchos saírem para o mercado internacional até do que chegarem, devido ao nosso custo do Brasil, a outras regiões que são deficitárias. Tranquilo? Chegamos, então, ao nosso final aqui, já estamos se encaminhando, para minha conta que a gente está com 48 minutos de live. A questão de preços. 3 pilares formam preço no Brasil. Não dá para fugir disso. Quando a gente vai pensar em termos de preço, tem 3 pilares que sustentam, ou são 3 vetores de força. A produção nacional, preços internacionais e câmbio. Produção nacional vai dizer se tem muito trigo, tem pouco trigo. Preços internacionais e câmbio vai determinar a quanto esse trigo chega aqui ou quanto esse trigo sai para o mercado internacional. Paridades de importação e exportação. Perfeito? Vamos lá, então. As duas, falamos aqui de 3 pilares. Abastecimento. Se tem pouco abastecimento, primeiro pilar, se tem pouco trigo no Brasil, o que vai determinar? Paridade de importação. O que determina a paridade de importação? Preços internacionais e câmbio, as outras duas variáveis. Perfeito? Se uma situação que tem muito pouco trigo interno, vamos pensar, se tem pouco trigo no Paraná, o produtor paranaense vai querer pelo seu trigo o que o moinho está pagando pelo trigo no mercado internacional. Está faltando trigo, tem pouco trigo. O trigo que tem não é suficiente para atender a indústria. Ela vai precisar comprar lá fora. Então, quando ela for comprar lá fora, o produtor vai dizer, não, você está pagando tanto para o produtor lá para a Argentina, eu quero isso pelo meu. Teoricamente, na linha é isso. Para pensar, a análise é isso. Claro que vai ter questões de qualidade, questões de forma de pagamento, tudo isso vai influenciar também. A outra questão também, paridade de exportação. Está sobrando trigo. Aconteceu muito claro de outubro até fevereiro, principalmente, no mercado gaúcho. Está sobrando trigo. Tem muito trigo. Precisa exportar. Qual que é o preço que a indústria vai pagar pelo trigo gaúcho? Aquilo que estão pagando no mercado internacional. Não vou pagar mais que isso, teoricamente. Está sobrando trigo. Eu não preciso nem entrar no mercado porque está sobrando trigo. Então, quando começar a ficar preocupado, eu vou pagar mais do que está pagando no mercado internacional. Essa é a questão de paridade de importação. Esses são os 2 pilares principais nessas regras, nessas linhas de variáveis que tu tem que olhar como aqueles faróis de formação de preço. Só que agora, com o Rio Grande do Sul produzindo bastante, o Paraná com quebra de safra, teve mais uma conta interessante de se fazer. Preço do trigo no interior do Paraná, uma referência de 1.500, chegaria a Curitiba, por exemplo, se for Ponta Grossa, Curitiba aqui, em torno de 1.560. O trigo no Rio Grande do Sul hoje é 1.250, em Carazinho, por exemplo, Santa Rosa, chegaria lá em Curitiba a 1.590, lá em Curitiba. Então, teoricamente, teria que cair ainda R$25 para ser bem competitivo, para ser mais atrativo do que o paranaense lá em Curitiba. Lá consideramos frete para Curitiba. Ponto que você faz aí que se for, por exemplo, o centro-oeste, sudoeste paranaense, o oeste paranaense é mais próximo. Aí essa conta já fecha muito. E toda a queda que a gente teve de preços no Paraná, mesmo com a questão de safra e grãos de qualidade poucos disponibilizados, é porque o trigo gaúcho está chegando lá muito, muito competitivo. Uma referência. Vamos pensar em mais 2 referências extra-mercado. O preço do milho. Quando o milho aqui no Rio Grande do Sul estava 1.500 a tonelada, 1.550, e o trigo estava 1.450, você utilizou trigo para ração animal, trigo de boa qualidade. Também é mais uma referência. Agora o trigo está bem mais baixo, então não é uma referência. Teria que cair lá para 1.083 para ser competitivo em relação ao milho na ração. Outra referência, e eu acho que aqui está o X principal da próxima safra, principalmente. Preço mínimo estabelecido pelo governo hoje, 1.320. O mercado está 1.250. Em tese, o governo teria que estar intervindo, porque o preço de mercado no Rio Grande do Sul está abaixo do preço mínimo. Não há muito interesse nesse momento, enfim, nem do setor produtivo que o governo entra nesse momento, até porque o prêmio teria que ser bastante grande. Agora, se a gente for pensar o ano que vem, olha só, a Conab, isso aí é um ponto interessante, a Conab subiu o preço mínimo para 1.463 aqui no sul do país. Lá para o centro-oeste, por exemplo, é 1.508, se não me engano. Então, hoje, vejam só, se hoje o preço do mercado fosse 1.250 e o preço mínimo é 1.473, a diferença é de 213. O governo teria que comprar trigo do AGF pagando R$213 a mais do que o mercado está pagando, ou pagar um prêmio para as indústrias ou os exportadores retirarem o trigo das regiões de produção, um prêmio de R$213 por tonelada. Me pareceu muito, quer dizer, enfim, é uma estratégia nova, mas elevar os preços mínimos, claro, é bom dar certa segurança ao produtor, mas dá uma embolada no meio de campo do mercado que vai ser bastante interessante da gente perceber nessa próxima temporada. Perfeito? Então, esse é um ponto que a gente tem que levar em consideração. Paridade de importação. Hoje, se o produtor do interior do Paraná tivesse como a Argentina a única concorrente, ele poderia forçar o preço a subir para 1.767. Subir 247 em relação aos que está agora. Em Curitiba, 256, o preço que o trigo argentino, a conta que se faz aqui, o preço que o trigo argentino chega em Curitiba é 256 superior ao preço que o trigo gaúcho chega a Curitiba.
poderia subir aqui, coloquei interrogação aqui, mas é só fazer essa conta desses 256 a mais. Está 1.250, poderia ser 1.485, se não me engano, é a conta que poderia subir para competir com o trigo argentino. Se a paridade de importação não está determinando, vamos ver a paridade de exportação. Se o produtor gaúcho tivesse que competir com o trigo da safra velha argentina, poderia estar vendendo agora a 1.395, poderia estar vendendo a 142 acima do que está vendendo. Por que não está vendendo? Primeiro, porque o porto está travado, e segundo, porque FOB Mar Negro. O trigo russo, para competir com o trigo russo no mercado internacional, o trigo gaúcho teria que ser vendido no interior a 1.100, 1.105, 145 abaixo do atual, para competir com o russo. Imagine isso, quanto abaixo do preço mínimo. A safra nova argentina, hoje, para competir com a safra nova argentina lá em dezembro, teria que vender a 1.219, o preço mínimo 1.463. Mais um ponto que diz e que sinaliza que, com esse preço mínimo, com as condições de mercado que a gente gente tende a ficar um ano de intervenção, necessidade de intervenção governamental. Veja esse trigo do FOB Mar Negro, 1.100. Você vai pensar, mas o que tem a ver a Rússia com os preços no mercado brasileiro? E eu encerro vocês também mostrando esse slide. Aquele slide lá no começo, onde está o nosso trem vermelhinho aqui, onde está o trilho vermelho, o trem e nós passageiros um pouquinho aqui mais para baixo. Quer dizer, o trem descarrilhou e o passageiro saiu do trem. E esse passageiro saiu do trem e parece que está pegando um navio russo aqui, que os preços da Rússia no FOB Mar Negro são muito parecidos com os preços no interior do Rio Grande do Sul. O Rio Grande do Sul passou a ser um exportador, vai trabalhar em paridade de exportação. Perfeito? Essa é uma sinalização geral do que a gente vê de mercado. Como eu estou aqui nos meus 55 minutos, abro agora um espaço para a Adriana retornar aqui, e eu acho que depois nós temos espaço, se tiverem perguntas no site e no chat, a Adriana vai me repassar aqui. Por enquanto, muito obrigado a todos pela atenção, e fico aqui aguardando. Muito bom, Elcio. Muitas atualidades aí, né? Pessoal, para quem quer se especializar ainda mais, isso aí é só uma parte do conteúdo que o Elcio passa aí para vocês. Nosso curso online, Análise Fundamental Mercadológica de Trigo. A nossa próxima turma será no dia 15 e 16 de junho. Então, em especial aí para os participantes da live, nós temos um cupom especial de 20% de desconto. Para você que decidir se especializar ainda mais, pode usar esse cupom e ganhar o seu desconto na inscrição. Tem uma certificação de Safras e Mercado para você se destacar aí no mercado agro, né? O curso, você consegue entender um pouco mais sobre a formação de preços, a evolução da produção do trigo, né? A análise econômica sobre as cotações do trigo e muito mais aí com os conteúdos que o Elcio tem passado. Para acessar a página do curso, você pode clicar aí no site ou pelo QR Code aqui da tela também você consegue acessar, ter mais informações do curso e usar o seu cupom. Esse cupom é válido por poucos dias, então aproveitem aí essa chance para ter um descontinho na inscrição. Bom, estamos caminhando para o final, como a gente tinha dito. Vamos ver aqui as perguntas, Elcio. Tem uma pergunta do Paulo Costa. Ele diz assim: caso não ocorra a renovação do acordo Rússia-Ucrânia para a liberação da produção de trigo da Ucrânia, que deve expirar nos próximos dias, qual poderá ser a repercussão no mercado global? Paulo. Então, Paulo, a gente tem visto a Rússia usar muito como meio que uma moeda de troca, né? Meio como uma carta na manga para pressionar aí os países que estão trazendo sanções, a questão do trigo. O que deve acontecer efetivamente? Vamos pensar no seguinte: efetivamente, a Rússia sai do acordo internacional. Teoricamente, não vai mais se exportar trigo da Ucrânia. Primeiro ponto, a gente tem, claro, esse acordo agora vai ser antes do ingresso da próxima safra. Aí tem que ver os números que vêm amanhã da safra dos Estados Unidos, a primeira indicação, né? Da safra velha tem muito pouco trigo ucraniano para sair já desse acordo. Então, me parece, assim, se tiver essa saída, efetivamente não vai ter mais o acordo. O que vai acontecer? Os preços que estão caindo nas bolsas norte-americanas, eles vão dar um pico de recuperação. Vai dar um susto no mercado. Mas não mais com susto no mercado. Não vejo essa situação assim de dizer, nossa, agora não vai ter mais trigo ucraniano, a situação vai complicar. Por quê? Primeiro, dessa safra tem pouco trigo ucraniano. Se pensarmos que esse acordo que rompe a partir do mês de junho, quando começa, agora final de maio, mas para o mês de junho,
Quando começa a safra mundial, vai ter trigo disponível em tudo que é lugar. Vai ter trigo disponível nos Estados Unidos, no Canadá, na Índia, na União Europeia. Então, aquela necessidade de compra da Ucrânia não vai ser tão forte neste momento. Mas, por outro lado, eu não acredito que, por exemplo, a Rússia, que vai estar colhendo, vai ter mais uma safra. Tem muito trigo ainda da Rússia. A Rússia vai colocar um recorde de trigo no mercado internacional. E tem muito excedente. Hoje, se a gente pensar numa situação traumática, né, de não ter trigo ucraniano, aí as cotações subiriam, mas muito mais, num primeiro momento, pelo susto, porque vai ter muitos outros fornecedores nesse início de safra do Hemisfério Norte. Mas ainda, Paulo, eu não acredito, sinceramente, que a Rússia vai entrar nessa briga e, principalmente, a Rússia precisa continuar vendendo trigo. Mesmo que não tenha trigo ucraniano, ou não tivesse trigo ucraniano, a presença do trigo russo vai ser muito forte, porque a Rússia precisa exportar. A Rússia precisa fazer dinheiro, precisa financiar uma guerra e tem muito trigo para vender. Mas, para responder a tua pergunta do jeito mais objetivo possível, o primeiro momento, se esse acordo não for prorrogado, que eu acho que vai ser, talvez em novos acordos, a Rússia negociando novos termos, mas deve ser prorrogado. Se esse acordo não for prorrogado, a gente tem sim uma margem para subir os preços. Mas vejam ainda que é muito mais uma margem daquele susto até o mercado precificar essa nova realidade e os preços voltarem a cair. Mas acho difícil não ser prorrogado, até pela pressão que vai vir de externa também. Bom, Elcio, tem mais uma pergunta aqui do Rogério. Ele elogia aí a live. Parabéns, Elcio, pela excelente apresentação. Como vocês entendem os efeitos dos movimentos de instalação de indústrias de etanol no Rio Grande do Sul? Estas que podem consumir trigo no futuro. Perfeito, Rogério. Essa é uma realidade que nós vamos ter efetivamente em 2025. A maior das indústrias, a planta, deve começar a operar no final de 2024. É algo muito importante para a cadeia como um todo, na minha percepção. A gente não vai ter desabastecimento da indústria nacional, até porque a gente tem um suporte de trigo que vem de fora, e vai dar mais certeza para o produtor. Talvez seja o principal ponto que tem, a gente tem no Rio Grande do Sul, que é o grande produtor hoje, uma estimativa aí de mais de 6 milhões de toneladas de produção, essa diversificação na demanda. O produtor está conseguindo plantar com a maior certeza, principalmente porque abriu o mercado internacional no primeiro ponto. A gente tinha tempos aqui que a gente plantava, sei lá, uma colheita de 3 milhões de toneladas de trigo no Rio Grande do Sul, não conseguia vender tudo e ficava preso em estoques finais 500 mil toneladas, porque não tinha para onde sair, não tinha mercado internacional, por exemplo. Agora a gente tem essa válvula de escape. Nem sempre vão ser os preços, Rogério, que o produtor sonha, né? Até a gente viu agora a paridade de importação a 1.200, 1.100 com a Rússia, mas tem essa possibilidade, não vai ficar trancado esse trigo aqui internamente. Então, tem essa diversificação. Tem a questão da ração animal, também pensando no Rio Grande do Sul, o déficit de consumo, de produção em relação ao consumo de milho no Rio Grande do Sul é de 8 milhões de toneladas. Então, esse déficit do milho pode ser uma alternativa também para o trigo, na ração animal. Preço mais baixo e tal, mas é uma alternativa, depende do preço do milho. E, claro, o etanol entra nessa mesma linha. Então, a gente estaria, além da alimentação humana, além de alimentação animal, a gente estaria na produção de combustível, em 3 frentes. No total, essas plantas devem consumir 750 mil toneladas, principalmente de trigo. Pode ser também triticale, pode ser até milho, dependendo da situação de preço. Mas, sim, o que traz para mim, na minha opinião, perfeito, é mais uma possibilidade de demanda. Não deve bagunçar o abastecimento, deve trazer maior certeza ao produtor, e a gente já viu que se o produtor tiver certeza de demanda, claro que o preço também vai compensar, mas produz 6 milhões de toneladas. A indústria não tem que se preocupar se consome apenas 1,9 milhão de toneladas. Então, é positivo esse ingresso, mas, como sempre, traz desafios também. Um desafio principal, um dos desafios grandes que a gente tem, é conseguir uma maior segregação. Pode ser que a gente tenha necessidade de separar um trigo mais específico para etanol. Em conversas que a gente teve com o pessoal da indústria, existe a possibilidade, inclusive, é um estudo que se faz, mas muito possivelmente, trigo que seja prejudicado por excesso de chuva possa ser utilizado para a produção de etanol. Isso seria uma demanda para um trigo que normalmente tem um preço mais baixo. A que preço a indústria vai pagar, também é difícil saber. Mas, claro, se em anos uma das grandes incertezas que a gente tem é exatamente a questão de chuva, imagine se o produtor tiver uma certeza de que se tiver um trigo que tem excesso de chuva, que não consiga a qualidade suficiente para a indústria exigente brasileira, consiga ser utilizado no etanol. Então, o etanol vem como uma alternativa, tem que se consolidar, né? Vai ser aquele etanol que é
me foge ser o anidro, enfim, acho que é o anidro, né, que vai junto com a gasolina, não é para ser só o etanol em si produzido, mas na mistura com gasolina, tem tudo para dar certo, e isso deve acontecer a partir de 2025, trazendo mais demanda para o mercado. Eu vejo com muitos bons olhos, fico feliz que tenha mais uma alternativa de demanda que vai trazer maior tranquilidade ao produtor no momento de plantar. Obrigada, Elcio. Bom, pessoal, a gente está caminhando para o final da live. As demais perguntas que tiverem aqui no chat, a gente responde por e-mail, individualmente, para não estender muito, tá? Os recados aqui que eu tenho já foram passados, então, você que ainda quer conhecer um pouco da plataforma Safras, acesse o site de Safras, que lá também temos o link para você solicitar a demonstração gratuita. Lá você também encontra informações do curso. Então, mas não deixe de usar esse cupom para você poder ganhar um desconto na inscrição. E também, para quem desejar o certificado de participação de hoje, dessa live, pode mandar um e-mail para marketing@cma.com.br com o seu nome, que nós enviaremos o certificado da participação de vocês. Bom, encerramos aqui a nossa palestra sobre o mercado de trigo. Agradecemos a participação de todos e até a próxima. Obrigada, Elcio. Obrigado, Adriana. Obrigado a Beatriz. Obrigado a todos que participaram. Aproveito para dizer, ó, em junho agora tem o nosso curso, né? Acompanhe com a gente. Isso. E não esqueça de amanhã, relatório do USDA para trazer os primeiros números da safra 23/24. Acompanhe aqui através da plataforma Safra. Um abraço a todos e até a próxima. Abraço, obrigada. Tchau, tchau.